Boa noite. Nesse vídeo nós queremos falar a respeito de maldições que muitas das vezes as pessoas acabam trazendo para dentro de sua casa. Tome muito cuidado com o que você traz para dentro de sua casa. Cuidado, seja presente, seja comprado de segundos ou terceiros. Tome muito cuidado com o que você pode estar trazendo para dentro da sua casa. Muitas das vezes você pode estar passando situações onde esposo e esposa não estão bem, e você não entende porquê, e às vezes pode estar um objeto amaldiçoado. Espíritos, eles não moram, Jesus Cristo dizia, espírito, eles não moram em objetos, mas eles se atraem por objeto. Eu sou o pastor Adelmo, estamos fazendo esse vídeo falando sobre objetos amaldiçoados e sobre objetos abençoados, né? Nós vamos estar falando sobre essas duas coisas nesse vídeo. E se você está chegando agora nesse vídeo, já quiser assistir outros vídeos orientando sobre situações, porque eu não vou estar apenas falando sobre objetos amaldiçoados, mas eu vou estar trazendo relatos, testemunho vivido por mim mesmo, sabe? Então, se você que está chegando nesse vídeo está curioso, nós vamos colocar, passar experiência para vocês dentro da Bíblia, experiência de vida, né? Para você talvez se alertar com o que pode estar dentro da sua casa. Às vezes você pode ter ganhado algo, está acontecendo alguma coisa dentro da sua casa e você não está entendendo o que está acontecendo. Você não está entendendo o que está acontecendo, né? E através desse vídeo você vai entender melhor. Através desse vídeo você vai entender melhor. Nós sabemos que no passado, antigamente no passado, eram usados muitos objetos para bruxaria, né? Eram usados muitos objetos para bruxaria, eram usados muitos objetos para fazer voodoo, para fazer essas obras. E o mais interessante, vocês podem ver que essa história, por exemplo, a história do rei Arthur não foi um conto de fadas, realmente aconteceu, realmente houve um rei Arthur, realmente os reis no passado eles tinham seus magos, eles tinham seus adivinhos. Você pode observar até a luz da Bíblia, que você vai entender que isso realmente acontecia. A Bíblia vai dizer que quando Moisés ele chegou, né, dizendo, quando Moisés ele chegou em Gênesis e falou para Faraó assim: olha, Faraó, o Senhor mandou que eu libertasse o povo cativo, o povo de Israel, mandando que eu libertasse eles precisam ir para o deserto, eles precisam oferecer sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que por permissão de Deus mesmo, Faraó, ele endureceu o coração, né? E ele não liberou o povo de Israel. Mas o mais interessante nessa história é que você vai entender o que eu estou querendo dizer sobre o que acontecia no passado, que um dos livros, a Bíblia é um livro histórico, só que a diferença da Bíblia para alguns livros históricos é que livros históricos, ele contam a história do passado. A Bíblia, ela fala do passado, do presente, e ela fala do futuro para quem entender, né? Para quem entender. Mas o mais interessante é que a Bíblia vai dizer que quando Moisés falou, o faraó endureceu o coração. Porém, o mais interessante, irmão, que Deus ele deu autoridade para Moisés trazer alguns sinais, como por exemplo transformar a água, aquela água na cor de sangue, algumas pragas que aconteceu, as pragas dos gafanhotos, algumas coisas que aconteceram, né? A água ficou vermelha e tal. Mas o mais interessante, eu quero te chamar a atenção, é que quando aconteceu isso no passado, né? Faraó ele tinha os seus magos, e tudo que Moisés fazia, os magos faziam. E aí Faraó achava que não era Deus, achava que eram poderes de magias. Ele não entendia a soberania do Senhor, porque tudo que Deus fazia, e o adversário ele é imitador, ele fazia, os magos faziam da mesma maneira. Então, quando aconteciam aquelas coisas, Faraó acreditava que era magia, e não que era o poder do Deus de Israel, porque eles acreditavam mais em magia, acreditavam mais nesses poderes obscuros, né? Nesses poderes obscuros. E o mais que me chamou mais a atenção, se você for observar alguns lugares, como os índios, por exemplo, eles usam, é chamado de filtro do sonho. São umas argolas, sabe? Que são bonecos de pessoas em umas argolas, e é chamado filtro de sonho. E através daquele objeto,
eles conseguem fazer coisas, como por exemplo o voodoo, né, que faz um outro tipo de projeto, onde eles colocam alfinete, vai atravessando e acontece realmente com as pessoas. Então existem poderes sim sobre o objeto. Então procura observar direitinho o que você leva para sua casa, porque você pode até não acreditar. Você pode até não acreditar no poder obscuro que pode ter no objeto que você pode estar levando para sua casa. Mas acreditando ou não, pode acontecer. A diferença do sobrenatural para o bem, a diferença do sobrenatural para o bem, para o sobrenatural para o mal, é que para o bem, como para o servir ao nosso Senhor, é necessário ter fé para viver o milagre. Só que para acontecer o mal você não precisa nem acreditar, só basta levar para dentro da sua casa e acontece de tudo. Então preste atenção no que pode estar você levando para dentro da sua casa. Preste atenção no que você pode estar trazendo para dentro da sua casa. Você pode estar trazendo algo para dentro da sua casa que pode estar amaldiçoado. Então procure sempre fazer faxina dentro da sua casa, faxina no seu armário, vê o que está antigo na sua casa, ou que entrou dentro da sua casa, e quando entrou aquilo dentro da sua casa, coisas já começaram a acontecer. Eu vou citar exemplo dentro da Bíblia Sagrada de objetos que atraíam poder. A Bíblia vai dizer no livro de Reis que a capa de Elias, ele pegou a sua capa, ele tocou na água e aquele mar se abriu. E o interessante é que vai dizer que Eliseu ele queria porção dobrada do Espírito Santo do Senhor. E quando Elias ele foi levado para o céu e que a capa de Elias caiu, Eliseu colocou a capa. E a primeira coisa que Eliseu fez foi pegar aquela capa e fazer aquele teste. Ele tocou naquele mar e aquele mar se abriu. Poder sobre objeto, poder do bem sobre objeto, o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo do Senhor se manifestava sobre a capa de Elias. Eliseu queria a porção dobrada, e quando Elias foi levado no redemoinho, caiu-se a capa de Elias sobre Eliseu, e Eliseu foi verificar se havia poder sobre aquele objeto, que era a capa de Elias. E a Bíblia vai dizer que Eliseu tocou aquele mar, e da mesma maneira que o mar se abriu diante de Elias, o mar se abriu diante de Eliseu. Então procure observar o que você leva para dentro da sua casa, tanto para o bem como para o mal. A Bíblia vai dizer sobre a Arca da Aliança, quando Davi ia para a guerra, ele levava a Arca da Aliança, porque os judeus acreditavam que o Espírito Santo do Senhor se manifestava dentro daquela arca, e tanto manifestou-se o poder de Deus, que certa vez a arca ameaçou cair, e um dos servos dele foi lá segurar com medo dela cair no chão, e ele caiu morto na mesma hora. Poder sobre objeto. Não duvide sobre o poder sobre o objeto, tanto para o bem como para o mal. Como eu falei no início desse vídeo, acontecem poderes para o mal imitando os poderes do bem. Tá? Acontecem os poderes do mal imitando os poderes do bem. Algumas pessoas costumam dizer que o bem imita o mal. Não é bem assim. É o mal que imita o bem. Tá? É o mal que imita o bem. Porque como aconteceu no passado, Moisés usava o poder que Deus dava, e os magos usavam os poderes da mesma maneira, imitando. Então entenda, da mesma maneira que acontece o poder do bem, acontece o poder do mal. Talvez um vidro de perfume que está na sua casa pode estar trazendo discórdia nesse casamento. Talvez uma roupa que você ganhou no final do ano pode estar trazendo esse problema de saúde. Eu vou contar agora, como eu falei no início do vídeo, que eu ia contar a experiência. Eu estava juntamente com a igreja, fomos no lar de uma pessoa orar por essa pessoa. E essa pessoa estava enferma, e ela falou: pastor, já fui no hospital, fiz exames, e não consegui achar o problema. Os médicos fez exame de sangue, disso, aquilo, outro, e minha perna está inchada, e eu estou sentindo dores, e eles não acham o que está acontecendo. E eu já voltei. Aí eu fui orar. Quando eu fui orar por essa senhora, que nós colocamos a mão sobre ela, o Senhor, na hora que eu coloquei a mão sobre ela, o Senhor me revelou que ela tinha comido algo que tinha sido oferecido. Depois que eu entreguei essa revelação para ela, inclusive eu moro no Rio de Janeiro, e ela mora bem pertinho, que eu já falei para ela vir para dar esse testemunho. Quando nós colocamos a mão sobre ela,
ela na hora manifestou um demônio, e nós expulsamos esse demônio, e no outro dia ela falou: pastor, olha como é que estão minhas pernas, já estou melhorando. Inclusive ela se tornou membro do nosso ministério. Também tem outra experiência, onde fomos orar um lar, oramos canto por canto, e uma pessoa falou para mim assim: pastor, uma ovelha, é nossa ovelha também, pastor, não consigo dormir nesse quarto. E aí comecei a orar as paredes daquele quarto. Quando eu toquei a mão sobre aquele armário, na hora aquela pessoa manifestou e caiu. Ela chegou a cair até em cima da mãe dela, que estava ali na hora. Todo mundo tomou um susto na hora, até eu tomei, porque nós estávamos procurando, mas não sabíamos aonde estava. E quando eu toquei naquele armário, na hora caiu, desabou, manifestando, e nós expulsamos aquele demônio. Então tome muito cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. Eu falei para aquela pessoa: nós vamos fazer uma campanha de libertação dentro da sua casa, mas é necessário te identificar e tirar o que está dentro do seu armário. E aquela pessoa sente vontade de tirar a própria vida e tem uma depressão profunda. Depressões profundas nem sempre é psicológico, pode também ser espiritual. Demônios tentam colocar na mente de pessoas que ela tem que tirar suas vidas, tá? Então às vezes pessoas, elas podem oferecer alguma coisa sobre objetos e até sobre casas. Eu já vi relatos de demônios dizendo que era dono daquela casa e acontecer. Então, o objetivo desse vídeo, estou fazendo um vídeo rápido. Se você gostar, nos segue, tá? E nós vamos continuar novos vídeos. Eu quero falar sobre superstições, o que é superstição e o que realmente é verdade. O que é superstição e o que realmente acontece. Eu quero estar fazendo um segundo vídeo falando sobre esse assunto. Então eu quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, acione o sininho, e nós estaremos fazendo outros vídeos. Esse vídeo é rápido, é apenas um vídeo para alcançar você, né? Para que você venha me dar o seu parecer. Se você gostou, se você quer mais ilustração, nós faremos um vídeo maior, com mais vídeos, com mais relatos. Dá o seu parecer e comenta no vídeo, segue, curte, né? Segue, deixa o seu like, né? Deixa o seu like aí. Fique com Deus e Deus abençoe. Em nome de Jesus.